Mateus 23, de 37 a 39. Meus irmãos, o capítulo 23, nós vimos que ele começa com a introdução genérica do Senhor Jesus a respeito dos pecados mais comuns aos líderes. E ele nos serviu de alerta. E depois nos advertiu contra isso. Conclui com o versículo 12, dizendo que quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. E depois, a partir do versículo 13, nós começamos uma série de meditações a respeito do ai de vós. É repetido 9 vezes. Quase o número de bem-aventuranças, que são 8. É interessante fazer um paralelismo entre isso, porque os dois estão em Mateus. E as bem-aventuranças, se bem que existe um problema textual com o versículo 14 do ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, se a gente levar em conta esse problema, fica 8 e 8. Então, nós teríamos 8 bem-aventuranças para os humildes, para os puros de coração, para os pobres de espírito e assim por diante. E teríamos o mesmo número de ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que é dirigido aos líderes religiosos da época. Eu, deixando um pouquinho de lado João, os grandes discursos de Jesus em João, os grandes embates, quando Jesus, por assim dizer, mostra a sua ira terrível, falando contra os escribas e fariseus, e vocês são filhos do diabo, o diabo é o vosso pai, porque ele mente desde o princípio, vocês são filhos das trevas. Talvez esse seja o lugar, tirando esse de João, talvez esse seja o local em que Jesus mais mostra a sua ira. Os escribas, coitado deles, é a força do ai de vós. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, devoram a casa das viúvas, rodeiam a terra e o mar para fazer um prosélito, depois de feito, o tornam 2 vezes mais filho do inferno. É difícil de entender um negócio desse. A expressão filho de alguma coisa significa que a pessoa era muito boa naquilo. Barnabé, filho da exortação. Ele é muito bom em exortar, em estimular as pessoas. Mas filho do inferno 2 vezes mais do que os escribas e fariseus, é como se dissesse, vai para os quintos dos infernos, ou para as profundas dos infernos, aqueles provérbios portugueses que nós conhecemos tantos, como se tivesse uma gradação, e provavelmente tenha, em outros lugares o Senhor Jesus fala de ser castigado com poucos açoites, em outro lugar diz com muitos açoites. Realmente isso é um mistério que a Bíblia não toca. Mas ele conclui todo esse capítulo fazendo lamento. Segundo Lucas, ele está olhando para Jerusalém, de longe, e chorando por Jerusalém, porque não tinha reconhecido o seu dia. Lucas não usa as mesmas palavras que estão aqui, mas repare a força. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas. Matar e apedrejar. É claro, apedrejar não é simplesmente jogar pedra, é matar jogando pedras. Os judeus tinham a prática que é registrada em alguns, eu não tenho certeza se é no Talmud, faz tempo que eu li isso, mas a pessoa que era condenada a ser morta por lapidação, que é apedrejamento, era observado alguns passos. Primeiro, ela era empurrada de um local alto para bater contra as pedras que havia embaixo. Se não morresse, a testemunha principal pegava uma pedra grande e jogava no coração dela. E se não morresse, todo mundo começava a jogar pedra, até ficar um montão de pedra sobre a pessoa.
isso não é bíblico. Se eu li em algum local, não sei se na Mishnah, no Talmud, não sei, faz muito tempo que vi isso. Mas Jesus diz que Jerusalém mata os profetas e mata por apedrejamento os que foram enviados. E, contrariamente a esse matar e apedrejar, ele diz: quantas vezes eu quis reunir e proteger os teus filhos como a galinha faz com seus pintinhos. Você não encontra lugar nenhum na Bíblia outra menção a galinha ou a pintinhos de galinha. Você encontra a pintos de águia e de outras coisas, mas de galinha só aqui. Os judeus tinham um problema sério em comer galinha, porque para eles era um animal imundo que comia vermes da terra. Eles não tinham problema em comer ovos de galinha, desde que não fosse colocado no sábado. Mas estava fora da dieta deles. Mas Jesus diz, Jesus toma a figura da galinha. Eu não sei se vocês já notaram, a galinha coloca seus pintos debaixo da asa de uma forma tão impressionante que você só vê a galinha. Os pintos ficam escondidos lá embaixo, protegidos. Eles precisam de calor durante os primeiros dias de vida. E é isso que ela fornece. E o Senhor se compara àquele que dá proteção, como a galinha dá a seus pintinhos. Nós encontramos em outros lugares da Bíblia menções a ficar debaixo das asas do Altíssimo. Existe até um hino muito bonito, Under His Wings, em inglês. Em português, a tradução, a versão não ficou boa, por isso não coloquei no nosso auxílio litúrgico. Mas a ideia é exatamente gozar da proteção oferecida pelas asas do Altíssimo. Como esses pintinhos gozariam da proteção das asas de sua mãe, e Jerusalém gozaria da proteção do Senhor Jesus. Mas eles, ao contrário disso, rejeitaram o Senhor e não abandonaram os seus caminhos de matar e apedrejar os enviados pelo Senhor. A vossa casa ficará deserta. Observe que a ideia aqui não é só falar mal dos líderes, como ele faz em todos os versículos anteriores, mas ele está generalizando aqui para toda Jerusalém. O Senhor Jesus gostaria, reparem, em teologia sistemática vocês veem a diferença entre a vontade revelada de Deus e a vontade real de Deus, a vontade decretal de Deus. Uma é diferente. Ele gostaria de salvar todos os homens, mas ele salva apenas os que ele quer. Não que ele não possa, ele pode, mas ele salva aqueles que ele quer. Ele gostaria de tomar Jerusalém e acolher. Mas Jerusalém é rebelde. Jerusalém é rebelde. Aqui a gente escuta um eco muito bonito do profeta Isaías, quando, falando em nome de Deus, diz: me mostra a carta de divórcio que eu dei à sua mãe. Me mostra o modo como eu a repudiei. Ao contrário, ele é infiel e adúltero. É aqui, irmãos. O Senhor Deus não é que ele não possa, mas é que Jerusalém estava incluído nesses ais terríveis que nós vemos dirigido a todos. Que Deus nos ajude a saber o quanto é difícil ser um líder e estar mais próximo de um ai do que de uma bem-aventurança. No mundo católico é o contrário. Bem-aventurados são aqueles que são chefes, os mais santos. No mundo protestante são bem-aventurados todos aqueles, e todos devem procurar ser cada vez mais bem-aventurados. Entretanto, aqueles que querem ser líder
muitas vezes não entendem que liderar significa servir. Não será assim entre vós, é o que diz Jesus. Pelo contrário, o maior será aquele que serve. Muitas vezes aquele que acha que é líder é o que está em cima. E aí recebe um ai de vós, escribas e fariseus apócrifos, hipócritas.